Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais uma semana, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre, na verdade, a Itaera Vargas, né? Eu vou estender um pouquinho, né, o conteúdo, mas no livro de vocês vão observar, né, que a semana passada nós trabalhamos sobre o governo de Dutra e essa videoaula é sobre o retorno de Vargas no poder. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 278 e na página 279 do livro de vocês, tá certo? Então vamos entender, né? Na verdade, não é a era Vargas, né? A gente só vai colocar, o livro de vocês só traz o período do retorno dele. Por quê? Se a gente for falar da era Vargas, a gente vai falar dos anos, né, que ele governou, dos tantos períodos, né, da história dele, né? Mas o que o livro traz é o retorno, ou seja, depois do governo de Dutra, ele realmente retorna, tá certo? Então, aqui é para que vocês observem só, se organizem, né? Se atente-se aí aonde nós vamos priorizar o conteúdo de hoje. Ele inicia em 1930, depois vai para 1934, 1937 e 1945, que foi o governo de Dutra. E aí ele retorna ao o contexto, né, que nós vamos abordar agora. Né? Por quê? Porque nas eleições de 1950, Getúlio ele concorreu novamente ao cargo de presidente da República. E durante, né, sua campanha, ele criticou duramente o governo de Dutra, chamando atenção para o descaso com quem ele tratou as questões sociais do Brasil, né, do país. Então, eleito, né, Getúlio ele assumiu novamente a presidência, isso em 1951, e promoveu um governo centrado e consolidado nos direitos trabalhistas e no desenvolvimento da indústria nacional. Né? A disputa entre nacionalistas e liberais ganhou força durante a sua gestão, principalmente aí entre os militares. Essa questão central que dividia esses grupos estava relacionado aí à manutenção ou à não manutenção, né, do monopólio estatal sobre o setor energético. Ou seja, se o Estado deveria manter ou não total controle sobre as reservas ou as refinarias de petróleo, assim como sobre as usinas hidrelétricas e as suas redistribuições também. Já os liberais, eles defendiam que as empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, deveriam participar da exploração desses recursos. Os militares, né, nacionalistas passaram a ser perseguidos pelos militares liberais a partir aí de 1952, né, acusados de serem comunistas. Os nacionalistas foram excluídos do comando das Forças Armadas brasileiras, os quais também deixaram de apoiar Getúlio, que mantinham aí a sua política aí nacionalista, tá certo? Então, vamos observar, né? A república que ele manteve populista de 1930 até 1964, que foi a luta pelo poder e a crise do populismo, né? Vargas, ele não se afastou, de fato, da vida política, né? Ele elegeu-se senador por São Paulo e Rio Grande do Sul em 46. Uma campanha grandiosa e comícios começaram em Pernambuco e em Porto Alegre e rodaram aí o Brasil, terminando em São Borja, que levaram Getúlio Vargas, 68 anos, de volta ao poder, com a promessa de subir com o povo nas escadas do catete e permanecer com o povo até lá. O senhor Getúlio, né, senador, o candidato à presidência, o candidato ele não deve ser eleito não deve se tornar posse. Empossado, ele deverá recorrer à revolução para impedi-lo de governar. Isso foi uma frase de Carlos Lacerda. Né? Aqui é a eleição de 1950, a eleição de quando ele volta ao poder.
Quem concorria, né? Getúlio, ele estava, né, concorrendo pela a chapa, né, o PTB, e ele vence com 48% dos votos. Quem concorria com ele era Eduardo Gomes, da UDN. Esse obteve 29%, né, dos votos, e Cristiano Machado, do PCB, que obteve 21% dos votos. Então, Vargas ele teve uma expressiva, né, votação, 48% dos votos foram, né, para ele, né? Então, com a vitória de Vargas, falta de outras lideranças de velhas ou novas, houve também uma herança do culto à personalidade do Estado Novo e o fracasso econômico aí do governo de Dutra, né? Ele entra com essas características, né? E havia aí o discurso nacionalista, que esse discurso havia aí a falta de conciliação, né, entre os diversos grupos conservadores que tinham apoio aí de Vargas. E também vamos lá, espere aí. E aí a falta de conciliação entre os diversos grupos conservadores que tinham o apoio aí de Vargas, né? Ele, já em 1950, ele tem a observância aí do retorno da industrialização como condição para o progresso, porém ele dividiu a sociedade, né? A sociedade ele ficou dividida entre os nacionalistas, que o Estado deveria intervir na economia, investindo em áreas estratégicas como o petróleo, a siderúrgica e os transportes, e a limitação e o controle da entrada de capitais estrangeiros. E os empreguistas, que a economia deveria caminhar sem intervenção do Estado, e o capital estrangeiro e a condição para o progresso do Brasil. Nesse contexto, foi todo voltado pela campanha dele, foi o Petróleo é Nosso. Em 1953, a criação da Petrobras. Em 1953, ainda houve a proposta da Lei de Lucros Extraordinários, que foi barrada no Congresso, isso com a pressão da UDN. E a política populista, ainda ele manteve, né? O ministro do Trabalho, João Goulart, o Jango, com a defesa do aumento do salário em 100%, os manifestos aí dos coronéis, que era Bizarra Mamed, o pedido aí da demissão de Jango. Vargas, ele demitiu Jango e aumentou o salário em 100%. O aumento real foi descontado da inflação em 54%. E também, nesse período, né, dessa volta do retorno de Vargas, há também um importante acontecimento que foi o atentado na Rua do Tonoleros. Ou seja, em agosto de 1954, houve uma tensão política que chegou o seu momento mais perigoso. Os tiros que deveriam calar o jornalista Lacerda acertaram aí o major da FAB, Rubens Vaz, e o atentado foi atribuído, né, a Gregório Furtado. Ou seja, quem era Gregório Furtado? Ele fazia parte da comissão da segurança de Vargas, né? Que chamavam na época de o Anjo Negro. Foi um homem de confiança, ele buscando justiça, as Forças Armadas e a imprensa conservadora exigiram a punição de todos envolvidos no crime no Rio de Janeiro. Aqui fotografias da época. Né? Então, pressionado e sem aliados, Vargas ele se suicida, isso em agosto de 1954. Depois desses acontecimentos todos, né, ele não vê outra solução, porque, na verdade, esse crime foi caracterizado como um crime de mando, né? Aí foi a capa do jornal da época. O presidente cumpriu a palavra, só morto sairei do catete.
Então, a mensagem que Vargas deixou pouco antes de desfechar contra o peito, né? Um tiro fatal. A sanha dos meus inimigos, deixo o legado de minha morte. Levo ao pesar de não ter podido fazer pelos humildes tudo aquilo que eu desejava. Aí é uma cópia, né? Uma fotografia da carta, né? Que ele deixou, que foi uma carta que tem alguns livros didáticos, traz essa carta, a carta que fala de como, né, a carta testamento dele. Getúlio, ele ampliou as políticas nacionalistas do seu governo a partir aí de 1953. Entre outras medidas, ele criou também, como eu falei, a Petrobras, as empresas estatais que passou a deter aí o monopólio da extração do petróleo no Brasil. E em decorrência dessa polarização no país durante o seu governo, Getúlio ele passou a sofrer severas críticas, né, por sua posição nacionalista. Essas críticas ampliaram-se, especialmente após o presidente conceder o aumento aí do 100% para o salário mínimo, que em maio de 1954, essa medida provocou grande descontentamento entre os empresários brasileiros. A crise política que foi enfrentada por Getúlio se tornou ainda mais grave após esse atentado, né? E aí, após esse atentado, houve uma grande pressão, né? Principalmente dos militares brasileiros, para Getúlio renunciar. Né? Em manifesto, o assassinato, né, do general da Marinha e do Exército da Aeronáutica foi entregue ao presidente, exigindo seu afastamento do cargo. Então, coagido, né, Getúlio Vargas se suicida no dia 24, gerando aí uma grande comoção. Então, aqui é um dos trechos dessa carta, né? Então, Getúlio suicida-se, neutralizando a oposição, a revolta popular, tudo que lembrava a oposição a Vargas foi atacado. Dizem que o golpe que foi dado em 54 gestou aí o golpe de 64. E aí a gente termina, né, esse período que foi o retorno, né, de Vargas ao poder. Na próxima videoaula, nós vamos abordar o governo de Juscelino Kubitschek, tá certo? E agora, a gente vai corrigir, vocês peguem o livro de vocês, que eu deixei uma atividade da página 278, correção da página, deixa eu ver aqui. Na verdade, não foi a atividade da página, e sim a atividade do formulário, lembram? Então, vamos lá. Essa atividade do formulário, a primeira questão, falando ainda sobre o governo de Dutra, né? A primeira questão foi: durante o governo Dutra, a política externa brasileira sofreu mudanças em relação à praticada durante o Estado Novo. Nesse caso, podemos dizer que a afirmativa incorreta sobre as características dessa política externa. Então, a primeira está assim: no contexto da Guerra Fria, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos como medida para impedir a influência da União Soviética sobre os países do continente. Na segunda, a assinatura do Tratado Interamericano da Assistência Recíproca, o TIA. No terceiro, a participação na criação da Organização dos Estados Unidos, a OEA, através da assinatura da Carta de Bogotá. E na quarta, o fim das relações diplomáticas com a União Soviética. E na quinta, a adoção de uma política externa distante da influência dos Estados Unidos, com o objetivo aí de desenvolver uma política imperialista brasileira junto aos países subdesenvolvidos, em especial a América Latina. Então, a resposta incorreta é a letra E. Por quê? Porque o Brasil, durante o governo de Dutra, ela não buscou uma política externa fora da influência estadunidense. Pelo contrário, o que houve foi um alinhamento à política
externa dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Então, na segunda questão, é uma questão ainda, né? O general Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito presidente em 1945. Após uma articulação política comandada por Getúlio Vargas, junto às forças que apoiaram durante o Estado Novo. Por sua vez, Dutra pretendeu dar uma nova dinâmica econômica ao país, abrindo o mercado nacional para a entrada de mercadorias importadas. No aspecto político, Dutra promulgou uma nova Constituição, ampliando alguns direitos, como, por exemplo, o voto direto para a eleição de representantes. Em relação ao governo Dutra, analisa as seguintes afirmações, né? Durante seu governo, Dutra, ele colocou o Partido Comunista na ilegalidade de todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados seus cargos. Segunda, pela Constituição promulgada em 1946, ele decidiu-se que os militares analfabetos poderiam votar, o voto feminino foi mantido e na sua idade mínima reduzida aos 18 anos de idade. Por ser um mercado consumidor de grande interesse, o Brasil absorveu uma significativa quantidade de bens de consumo, principalmente dos Estados Unidos. E a quarta característica, durante o governo Dutra, o Brasil anunciou o rompimento de suas relações diplomáticas com a União Soviética. Então, estão incorretas as afirmativas. Qual é que está incorreta? A letra D. Por quê? Porque o Plano SALT ele foi a principal medida do governo Dutra para incentivar a economia nacional e reorganizar os gastos públicos, né? Buscando resolver os problemas de saúde, alimentação, transporte e energia. Entretanto, o plano foi um fracasso. Na terceira questão, vamos lá. A gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra foi marcado pela... já tinha feito essa. Vamos lá, quarta questão, gente. No combate à inflação, o governo do Eurico Gaspar Dutra buscou direcionar gastos públicos em investimentos em setores considerados prioritários. Nasceu, então, o Plano SALT, que era destinado a investir em saúde, alimentação, transporte e energia. Mas o desenvolvimento brasileiro, especialmente da indústria, ficou abaixo das aspirações dos industriais brasileiros. Isso ocorreu em relação ao quê? Né? Letra A abertura política econômica que regularizava os preços dos produtos essenciais para proteger a indústria nacional, das facilidades às exportações de bens duráveis, promovido pela política econômica do governo. Letra C, pela abertura ou pelo... então, a resposta correta é a letra C. Abertura do mercado brasileiro a importações de bens supérfluos. Na segunda questão, na quarta questão agora, né? Vamos lá. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade no Brasil. Esta decisão se explica basicamente pela bipartização do mundo em blocos antagônicos, consequente da Guerra Fria. Então, a resposta já está logo a primeira, a letra A. Por quê? Porque mesmo com a entrada do PSB na legalidade, na participação das instâncias parlamentares, as forças conservadoras dos países pressionaram pela exclusão do partido no jogo político legal brasileiro, em decorrência do alinhamento dos Estados Unidos e do início aí de uma hostilidade entre as duas grandes potências na saída da Segunda Guerra Mundial. E a última questão... Vamos lá, última questão. O senador
desenvolve o mandato. Aí que está falando sobre a questão do... Aí tá, a matéria jornalística acima apresenta, refere-se uma reparação por parte do Congresso Nacional da cassação de mandatos, realizada contra membros do PSB em 1947. Essa medida ela foi deflagrada pelo governo de Dutra, no contexto do início da Guerra Fria. Entretanto, essa medida estava em contradição com a Constituição promulgada em 1946, já que ela tinha um caráter. Qual era o caráter que tinha? O caráter era liberal. Por quê, né? Porque a política da Constituição de 1946, ela constatava com o período anterior do Estado Novo, que era marcado pela supressão das liberdades políticas e do poder centrado no Executivo e no fechamento do Parlamento. Mas como houve uma aproximação de Dutra com os Estados Unidos, a cassação dos parlamentares do PCB foi consequentemente na posição que era tomada na Guerra Fria. Então, só para se vocês não acompanharem a resposta, a primeira a letra E, segunda a letra D, terceira a letra C, quarta a letra A e quinta a letra B, tá certo? Então, terminamos, né, de fazer a correção. Na próxima videoaula, nós vamos tratar sobre o governo de Dutra, que também foi um governo também bastante importante no contexto político, né, do Brasil. Então, até a próxima videoaula e fiquem em casa.